Muito bem, boa noite. Sou o Diácono André, alguns já me conhecem, obrigado pelo convite. Vamos falar hoje sobre o Sagrado Coração de Jesus. Na verdade, vou falar um pouco principalmente das aparições a Santa Margarida Maria, mas também vou falar de uma devoção, ao escudo do Sagrado Coração de Jesus. Vocês já devem ter visto nas famosas fitas do Apostolado da Oração, que os fiéis usam nas paróquias. E também vou falar sobre a devoção de forma prática, como praticar essa devoção literalmente a partir daquilo que Nosso Senhor pediu e das queixas que Ele fez também para a igreja e para os fiéis. Mas eu gostaria de iniciar falando do nosso desacordo com os protestantes quando nós falamos de Jesus Cristo. Nós não falamos do mesmo Jesus Cristo. Se Nosso Senhor aparecesse aqui nesse momento e estivesse entre nós um protestante, com certeza ele se ajoelharia para Cristo e nós também, e nós o adoraríamos em divindade e na sua carne. E o protestante apenas na sua divindade. Não tem essa união perfeita entre carne e divindade de Cristo para os protestantes. Para eles é somente a divindade e não a carne. Nós adoramos, portanto, a divindade de Cristo e a carne de Cristo simultaneamente, no mesmo grau, inclusive, pela questão da união hipostática que se deu no ventre da Virgem Maria. E levando em consideração também que a obra mais magnífica de Deus, segundo São Tomás, é a salvação, e essa se deu por meio da carne. Na verdade, a ação de Deus é uma ação sacramental que sempre se dá por meio de Cristo na matéria. Então, Deus falou a palavra, o verbo, e criou a matéria. Deus falou com Abraão e fala por meio de Cristo e une o seu povo, que já é os traços de uma igreja e que vai se plenificar em Cristo. E a salvação, que se dá por meio da carne de Cristo assumida no ventre de Maria. Portanto, nós adoramos Jesus, Deus e homem, como os primeiros concílios da igreja afirmaram. Enquanto que os protestantes não. Nós temos, portanto, um desacordo com os protestantes, um desacordo teândrico, theo, Deus, andros, homem, e teândrico, Deus e homem. E nós estamos nesse desacordo teândrico, da qual nós adoramos o Cristo completo, na sua divindade e na sua humanidade, e os protestantes não. Adoram Cristo, porém só na sua divindade, sem levar em consideração a carne. O que é algo contrário à própria fé cristã, porque Cristo com sua mão tocava e curava. Seus pés foram beijados. Então, pela matéria, nós adoramos Cristo. A matéria unida à divindade do verbo, portanto, é adorada na pessoa de Jesus Cristo, Deus e homem. Então, essas questões eu gostaria de falar e levantar a questão da communicatio idiomatum, da pessoa divina, do verbo eterno de Deus em Jesus, unido à carne. Então, a geração eterna da pré-existência do verbo, do Pai que gera o Filho. Depois, a geração no tempo de Maria, que gera o seu Filho, e que na hora da união hipostática, Deus age também criando a alma e o espírito humano de Cristo. Então, duas gerações, uma eterna e uma no tempo, e uma criação que é própria do tempo, como todos já sabem. De forma que, se no Antigo Testamento era proibido fazer imagem de Deus, agora não é mais. Porque lá no Antigo Testamento Deus não tinha rosto, Deus não tinha mão, Deus não tinha pé, Deus não tinha cabelo. E agora Deus tem tudo isso na pessoa do Verbo encarnado, na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, é lícito, sim, fazer imagem para adorarmos o Cristo. Para adorarmos o Cristo, como a afirmação de São João Damasceno, lá no 7º Concílio Ecumênico. Uma vez que Deus, o Verbo, se encarnou, a carne de Cristo é adorada, não por si mesma, mas porque o Verbo de Deus está unido a ela segundo a hipóstase. Uma vez que houve a encarnação, nós não adoramos a carne de Cristo somente por causa da carne de Cristo, mas adoramos por causa desta união perfeita, e é a união mais perfeita na matéria que nós podemos pensar, é a união do Verbo com a carne, na pessoa de Jesus Cristo. E, portanto, é possível sim fazer uma imagem, que nós não a adoramos por ela mesma, mas adoramos aquele a quem ela se refere, que é o Cristo encarnado, Jesus Cristo, Deus e homem. Falando disso por quê? Porque justamente nós vamos falar sobre o Sagrado Coração de Jesus, que é a carne de Cristo.
Nós podemos adorar as chagas de Cristo, nós podemos adorar as mãos de Cristo, podemos adorar os pés de Cristo, podemos adorar o Cristo todo, mas também podemos adorar o seu Sagrado Coração. E é dele especificamente que vamos falar hoje. Então, comecei falando da encarnação para justificar a questão da devoção ao coração de Cristo, que é um coração humano para nós alcançarmos a salvação, que é dada através da união hipostática da divindade com a humanidade. Se pensa muito que a devoção ao coração de Jesus começou com Santa Margarida Maria, e não é verdade. O ápice foi com Santa Margarida Maria, a plenitude dessa devoção se dá com Santa Margarida Maria Alacoque, inclusive temos a relíquia óssea dela aqui. Essa relíquia foi a madre do mosteiro de Paris-le-Monial, na França, que me deu quando eu estive em visita lá na Festa do Sagrado Coração de Jesus em 2016. Por isso ela é autêntica e verídica. Eu mesmo trouxe. Então essa devoção só vai encontrar em Santa Margarida Maria o seu cume e a sua plenitude. Na forma que nós temos hoje, com o coração de Jesus aparecendo para fora da túnica, é com Santa Margarida Maria. Mas antes disso, e muito antes disso, é evidente que nós já tínhamos essa devoção enquanto igreja, e ela já começa nos evangelhos, e isso é bem salientado no documento de Pio XII, Aurietis Aquas, sobre o Sagrado Coração de Jesus, onde ele escreve o seguinte, que é Jesus que toma a iniciativa de nos apresentar o seu coração como fonte de restauração e de paz. Segundo Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, duas coisas desta citação aqui. A primeira é que é Jesus que nos apresenta o seu coração, um coração amoroso, um coração que torna a salvação mais fácil, porque ele é o símbolo do seu amor. E uma outra questão importante que o Papa Pio XII coloca ele como fonte de restauração e de paz. Na verdade, dentro e diante das grandes revoluções do mundo, a cristandade olhou para o coração de Jesus e se manteve fiel à fé através da devoção ao coração de Jesus. Aparece as revelações da Santa Margarida Maria em um contexto pós-movimento protestante, e coloca-se ali como um pilar da fé católica, claro, partindo da questão devocional. Não da questão doutrinária, mas da questão devocional. Mas três outros pontos do Evangelho que são muito importantes para nós compreendermos a devoção ao coração de Jesus. Então, o primeiro, a encarnação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso foi tão forte que lá no século XIX, os cristãos faziam a comunhão das 9 primeiras sextas-feiras do ano, de janeiro a setembro, e não pode não ser outra data, porque são as 9 primeiras sextas-feiras do ano, e você não pode começar em qualquer momento. Nunca se pôde começar em qualquer momento. Isso foi uma deturpação da devoção. E depois, os outros 3 meses, outubro, novembro e dezembro, se fazia um tríduo em preparação ao nascimento de Jesus. Porque é ali no nascimento que nós pudemos ver a carne de Cristo e pudemos, então, perceber ali, sendo humano, o seu Sagrado Coração. Então, é ali um dos pontos principais. A encarnação é evidente em 25 de março, nós celebramos, mas o nascimento visível mesmo é ali na manjedoura, na gruta de Belém. E esse é um primeiro ponto principal da devoção. Então, a visibilidade, a materialidade de Deus feito homem, portanto, de um coração humano divinizado, em plena união com Deus. O segundo momento é a instituição da Eucaristia. Nós só podemos falar que Jesus é o Emanuel e aceitar isto evangelicamente por causa da Eucaristia, porque ele é o Emanuel, e Emanuel é Deus está conosco, mas depois da ascensão ele foi para o céu e não está mais conosco. Só permanece conosco porque antes da sua ascensão instituiu a Eucaristia. E na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, Cristo vivo, então nós temos ele no meio de nós e por isso Deus conosco até o fim dos tempos e depois continua sendo conosco porque nós estaremos nele, na eternidade.
Na instituição da Eucaristia, Jesus que institui o seu corpo, seu sangue, mas também um gesto simbólico do discípulo amado, o discípulo que mais amou, e por isso o mais amado, João, que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, o coração de Jesus. Então, mostrando uma plena ligação ali da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, com o seu coração. Então, nós podemos imitar João hoje na adoração eucarística, sobretudo, por exemplo. Imitar o gesto de João, estar mais próximo de Cristo, estar mais íntimo de Cristo, na verdade, somente pela comunhão eucarística e pela adoração. E para a comunhão eucarística ser perfeita, precisa ter a confissão sacramental, senão você não vai ter uma íntima comunhão com ele. O terceiro ponto, a crucificação e a morte do Senhor na cruz. E nós sabemos que foi a morte de Cristo que nos deu a salvação. Não é a ressurreição, é a morte especificamente. A ressurreição só é o mais importante porque prova que a morte é salvadora, porque foi Deus que morreu na cruz, na pessoa do Verbo, do Filho, do Verbo encarnado, é evidente. Então, a ressurreição, só Deus ressuscita, a ressurreição prova que a morte é salvadora. E Jesus já morto, acontece o final da sua entrega material e divina, inclusive na cruz. Então, os 3 pontos, né, das entregas espirituais divinas, né? O Pai que entrega o Filho que se entrega, e o Pai e o Filho que entregam o Espírito Santo para nos santificar e nos configurar a cruz de Cristo. As 3 entregas divinas. E, diante das 3 entregas humanas, Jesus o próprio que se entrega, é Pôncio Pilatos que o entrega à multidão, e agora já lembro do terceiro ponto aqui, que agora não me recordo. Mas, enfim, quero falar das entregas próprias de Cristo. Então, Cristo se entrega em agonia no Horto das Oliveiras para nos salvar. Cristo se entrega à flagelação, forte, né, e cruel. Cristo carrega a cruz dos nossos pecados. Antes de ser crucificado, entrega a sua túnica. Ali é uma questão da dignidade humana, né, que Jesus vai perdendo até a sua dignidade humana. Se entrega à crucificação, entrega o seu Espírito para nos salvar, e já não tendo mais nada para entregar, já estando crucificado e morto, seu coração é transpassado, e ele entrega todo o seu sangue, e porque não tem mais sangue, sai também a água do corpo de Cristo. Numa entrega total e perfeita para a nossa salvação. Então, esse verbo que tinha se esvaziado na encarnação, se esvaziado da sua glória na encarnação, continua Deus, porém, esvaziado da sua glória. Agora, enquanto humano, também é esvaziado da sua dignidade humana, lá passando por todo o processo de flagelação, carregando a cruz, a humilhação, as quedas, os açoites, tiraram-lhe a roupa, a túnica, e assim sucessivamente. Então, é um Deus que se entrega totalmente. E no coração de Cristo, a plenitude da entrega. Entregou o seu corpo, já estava entregue, mas também entrega o seu sangue. E quando não tem mais sangue, também toda a água que há no seu corpo humano é evidente. Então, a gente pensa que, pela imagem lá de Jesus misericordioso, que hoje se propaga bastante, que sai sangue e água juntos. Não, primeiro sai um e depois o segundo. E lembrando que a devoção a Jesus misericordioso não é só isto, é a devoção ao coração misericordioso de Jesus. Porque a última aparição dele, que foi a Santa Faustina Kowalska, ela quer reafirmar essa devoção aqui. E não uma segunda devoção cristológica. Não é a mesma. Só que aparece em tempos diferentes, em contextos diferentes, mas reafirmando as mesmas coisas. Tanto que, se nós pegarmos, quase que literal é o diário da Santa Faustina e os escritos de Santa Margarida Maria. Jesus pede praticamente as mesmas coisas, porque é uma reafirmação desta devoção que no século XX está caindo em esquecimento. Está começando a cair em esquecimento. Basta ver as igrejas que foram construídas há 30, 40, 50 anos atrás, que já não têm a imagem do coração de Jesus em um altar evidente e fácil de ver para toda a comunidade. Vamos falar disso um pouquinho depois ainda. Então, os 3 pontos evangélicos, a encarnação, a Eucaristia e a morte. E na história, os santos padres já se referiam ao coração de Jesus como uma fonte de água, né, para a vida eterna. Vamos beber da água que sai do coração de Cristo, pois ela nos dá a vida eterna.
Vários padres afirmaram essas questões. Na Idade Média, já que se começa a pensar em um coração de Cristo amoroso, paciente, que assume os nossos pecados e que pede também a entrega do nosso coração. E aqui nós podemos citar alguns místicos, como São Bernardo de Claraval, Santa Gertrude, Santa Mechtilde, mas também os franciscanos, de modo em geral, que vão olhar para o coração transpassado na cruz de Cristo e vão buscar nessa fenda do coração de Cristo, nessa chaga do coração de Cristo, um refúgio comparando ao refúgio dos pombos nos grandes rochedos. Então, se tem um lugar que nós podemos descansar a nossa alma, se tem em um lugar que nós podemos descansar em Deus, é na chaga aberta do coração de Jesus para estes místicos. Outro que se destaca é São Francisco de Sales, que vai fundar a Ordem da Visitação e na sua mente é uma obra própria do Sagrado Coração de Jesus. E a base da espiritualidade das monjas visitandinas é a adoração eucarística, a servir ao Senhor como as últimas, imitadoras de Cristo, sobretudo a partir da leitura dos escritos mesmo de São Francisco de Sales, que leva muito para essa questão de imitar as virtudes de Cristo, de servir, de amar a Deus sobre todas as coisas e assim por diante. E buscar no coração de Jesus uma morada. Então são os 4 pontos da espiritualidade visitandina, das monjas. Adorar, servir, imitar a Cristo e morar em Cristo. Cristo é a nossa morada. Na verdade, pelo batismo, nós já somos inseridos no corpo místico de Cristo, no corpo de Cristo, enquanto igreja, enquanto corpo místico mesmo. Mas nós podemos ainda mais aprofundar esse amor a Deus, buscando morada no seu coração. Dentro desta ordem da visitação, muitas irmãs recebem favores do coração de Jesus, milagres, curas, intervenções, mas a grande que vai se destacar é Santa Margarida Maria Alacoque, que vai ser a herdeira da revelação desse coração de Jesus. O próprio Cristo a chama desta maneira. Ou melhor, Jesus vai torná-la encarregada de levar a mensagem e as queixas deste coração ao mundo todo. As queixas de um coração ultrajado, abandonado, buscando suscitar para ele um grupo de amigos que o amem e que reparem. Então está aqui a base da devoção ao coração de Jesus. O amor a Deus sobre todas as coisas e a reparação pelos pecados da humanidade. Ela está baseada nesses 2 pilares e toda a prática dessa devoção se baseia nesses 2 pilares. A primeira aparição de Nosso Senhor a Santa Margarida Maria vai ser dia 1º de julho de 1673. Ela está recitando as matinas, os salmos da matinas, e é um domingo, e portanto vão entoar o Te Deum, e ela está com um problema na garganta e não consegue cantar. Então ela está em silêncio, rezando as matinas, junto com suas co-irmãs, e em um momento aparece o divino menino, em seus braços, cheio de luz. Então, o primeiro momento, a aparição do menino Jesus a Margarida Maria durante as matinas. E ela ainda não é a primeira, então não está muito acostumada. E para ela não errar e não ser enganada pelo demônio, como ela mesmo diz, ela diz: se fores Deus, faça com que eu entoie os seus louvores agora mesmo. E imediatamente ela começa a cantar o Te Deum, sem sentir nenhum problema na garganta. E o menino desaparece. E a segunda aparição vai ser no mesmo ano, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, mas não é uma aparição de Jesus, ela só ouve a voz de Cristo, mas ela vê São Francisco de Assis. Nosso Senhor faz ela ver São Francisco de Assis e ali diz que ela deve imitá-lo. Vamos lembrar que São Francisco de Assis é tido pela tradição católica como o santo mais penitente da história da igreja. Foi o santo que se destaca na penitência. E o processo do coração de Jesus é quase que um processo como Nossa Senhora. Não quero cometer nenhuma heresia, mas similar à da Virgem, que primeiro recebe o menino e depois o acompanha até a sua ressurreição. E Margarida Maria também. Primeiro recebe o menino, misticamente, é evidente, como Santo Antônio, São Benedito e tantos outros. Depois, Nosso Senhor faz ver que ela deve buscar o caminho da penitência, que é, sobretudo, o caminho da reparação ao coração de Jesus, para daí sim ele inserir
a visitandina nas questões mais importantes que é propriamente da devoção. Nós falamos dessas duas primeiras aparições como duas pequenas aparições, e pequenas aparições ela teve muitas, mas ela teve 3 principais aparições, que é ali que revela todo o mistério da devoção, o coração de Cristo, o que ele pede e o que ele quer. Então a primeira é no dia 27 de dezembro, dia de São João Evangelista, inclusive, né, que nós já falamos lá da questão eucarística. Então ela está adorando o Santíssimo Sacramento na festa de São João Evangelista, e Nosso Senhor, então, aparece a ela. E faz a sua confidente, Margarida Maria, repousar sobre o coração, imitando um pouco lá o gesto de João na última ceia. E é ali, nesse gesto, que ela começa, então, a descobrir as maravilhas deste coração, sempre ligado à Eucaristia, ao coração. Nosso Senhor se revela com um desejo ardente de ser amado por todos, para que com esse amor ele consiga retirar a humanidade do abismo que Satanás precipitou, ou está precipitando toda a humanidade. Então, para segurar do abismo, Nosso Senhor se apresenta, então, com um coração desejoso de ser amado por todos. Nosso Senhor pede que toda a humanidade preste honra a Ele através da imagem do seu coração, prestar honra à imagem do seu coração. Depois, uma das grandes promessas vai ser esse pedido também, mas já na primeira Nosso Senhor fala isso, que quer ser amado e quer receber homenagens através da imagem do seu divino coração. Pede também que se façam muitas imagens e coloque expostas publicamente, e os países mais católicos fizeram isso. A França fez, depois da Revolução Francesa quebrou tudo, né, nós sabemos. A Espanha fez também, os comunistas quebraram todas. Em Cuba também se tinham muitas imagens espalhadas pelo país do Sagrado Coração de Jesus. Na Holanda, na Bélgica também, eram países com forte devoção. E Nosso Senhor então queria por toda parte a imagem do seu coração para ser honrado. E em retribuição a isso, ele daria todas as bênçãos necessárias para cada um viver bem o seu estado, que é já uma das 12 promessas que ele vai dizer depois, mais tarde. Essa devoção, portanto, é um derradeiro esforço do seu amor para levar a redenção ao coração de toda a humanidade. É evidente que a redenção se dá através da cruz, da morte do Senhor, mas lá, no século XVII, Nosso Senhor apresenta mais um caminho para nós chegarmos à cruz. Inclusive, na imagem do seu coração, a cruz sempre está encimada, né? Porque é através do seu coração, mas é através da cruz. Sobretudo através da cruz e somente através da cruz, mas o seu coração como um caminho para se chegar até a cruz. E Nosso Senhor diz o seguinte, nesse 27 de dezembro: meu coração está tão apaixonado de amor aos homens, e a ti em particular, que não podendo mais conter em si as chamas de sua ardente caridade, é preciso que os espalheis por teu intermédio e lhe reveles, para que se enriqueçam com seus preciosos tesouros. Eu te escolhi para a realização desse grande desígnio, ou seja, espalhar e propagar as imagens da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Enquanto dizia isto, esse texto que eu acabei de ler para vocês, o coração de Jesus aparece então como um grande sol iluminado, mas a chaga continua aberta. A chaga aberta, um coração todo iluminado, mais forte que o sol, segundo os relatos de Santa Margarida Maria, mas é visível o formato de coração, a chaga aberta e a coroa de espinhos, que é o sinal dos nossos pecados. Nesse ainda dia 27, Nosso Senhor pede a Santa Margarida Maria que lhe dê totalmente o seu coração, e nisso pedindo totalmente o seu ser, é evidente. E em uma visão mística, em uma experiência mística de Margarida Maria, Nosso Senhor troca o coração. Ele pega o coração de Santa Margarida Maria, pega para ele e dá para ela o dele. É evidente que, como as visões místicas de Santa Teresa d'Ávila, que também acontece uma grande experiência mística através da flecha, né, que invade seu coração, Margarida Maria teve seu coração trocado. Um coração
dado por nosso Senhor, o próprio coração dele, para que ela sinta constantemente a ferida do lado aberto e nunca se esqueça que a vida dela agora é reparar o coração de Cristo até a sua morte. Não só reparar, mas fazer com que outros também reparem este divino coração. Quando Nosso Senhor termina de proporcionar essa experiência à sua herdeira, ele vai dizer o seguinte: você vai sentir a chaga do meu coração, mas foi no Horto das Oliveiras que mais sofri. No Horto das Oliveiras que sofri mais do que todo o resto da minha paixão, vendo-me no abandono total do céu e da terra, carregando os pecados de todos os homens. Então, Nosso Senhor se coloca como o Horto das Oliveiras, o lugar que ele mais sofreu para a redenção da humanidade, porque ele estava totalmente abandonado. Bom, nós sabemos que em Deus não há divisão, né? E Deus não se separa. É uma união perfeita, a Trindade, muito mais perfeita, inclusive, do que a união hipostática. Mas é o Espírito que dinamiza esse afastamento em união, né? Esse abandono em união. Eu gosto de dizer para os meus alunos, né? Que não é isto e esse movimento que o Espírito Santo dinamiza. É estar assim, estando separado. É estar junto, estando separado, ao mesmo tempo, numa dinâmica trinitária e eterna, durante a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que começa no Horto das Oliveiras e vai até o sepulcro. Nosso Senhor diz que o amor é abandonado. Na verdade, a gente fala do amor a Cristo. Cristo nos amou, mas Ele é o nosso amor. Ele se apresenta a Margarida Maria como o amor abandonado. Ele mesmo é o amor. Ele não é o alvo do nosso amor, mas Ele mesmo é o nosso amor. Ele nos ama porque Ele é o amor, e quando nós o amamos, nós estamos imitando, porque Ele é o próprio amor. E é o amor que não é amado. Em uma das aparições ele vai dizer, o amor não é amado, o amor é abandonado pela humanidade. Uma outra aparição foi em julho de 1675, que era a oitava do Corpo de Deus. Ainda essa oitava se manteve, poucas oitavas se mantiveram no novo calendário pós-Concílio Vaticano II, mas a oitava do Corpo de Deus foi mantida, que é exatamente hoje a festa do Sagrado Coração de Jesus, que já o era antes do Concílio Vaticano II e permanece. Então, a festa do Corpo de Deus começa na quinta-feira de Corpus Christi e se estende até a sexta-feira seguinte da outra semana, que é a oitava, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, devia ser uma semana ali. Aqui em Curitiba, nós fazemos a Semana do Corpo de Deus antes, né? Nós celebramos a adoração perpétua antes, celebramos o Corpo de Cristo e depois não mais da forma de preparação para essa festa. Essa festa ela é em dois pontos, né? Ela é o dia do Corpo de Cristo mesmo, que é, sobretudo, um dia de procissão eucarística, e termina a festa da Eucaristia lá no Coração de Jesus, que é o dia de reparação pelos pecados, pelo esquecimento de Cristo nos altares, pelas profanações eucarísticas, pela falta de piedade, pela falta de preparação para as comunhões, pela falta de comunhão sacramental auricular. Bom, a auricular é a sacramental, é só essa que existe, na verdade. Então, essa festa ele pediu a Margarida Maria, e ela vai acontecer, de fato, como nós veremos depois na história da Igreja. Nesse dia também, ele disse a seguinte frase: eis aqui o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumir-se, para testemunhar-lhes seu amor. E por reconhecimento não recebe da maior parte deles, senão ingratidões, irreverências e sacrilégios, pelas indiferenças e desprezos que tem por mim no sacramento do amor. Quando ele pede, então, uma festa, ele já diz o porquê que ele quer essa festa. Um dia de reparação. Inclusive, é a única solenidade que os católicos podem fazer jejum e penitência. Porque nas outras nós não podemos, é como no domingo. Não se pode fazer jejum e penitência. Nem na oitava de Páscoa, por exemplo, que são 8 dias de solenidade. Não se pode fazer jejum e penitência. Mas nesta, 8 dias depois do Corpo de Deus, se deve fazer jejum e penitência. E comungar em reparação. Então vamos só
analisar aqui. Eis aqui o coração que tanto amou os homens e não poupou nada até esgotar-se e consumir-se, para testemunhar-lhes o seu amor. Então, se esvaziou da sua glória, né, na encarnação, se esvaziou da sua dignidade na crucificação, e um coração esvaziado totalmente, entregue no seu corpo, mas também todo o sangue, toda a água que tinha no seu organismo. Não sobrou nada, tudo ele deu. Mas, ao contrário, que é bem a relação da cruz mesmo, quando Deus morria, a vítima inocente morria pelos nossos pecados, para nos salvar, o que Deus dava de melhor, porque a salvação é a obra mais magnífica de Deus, quando Deus dava o de melhor que ele tinha, que é a salvação, nós dávamos o de pior que nós tínhamos. Nós entregávamos à morte um inocente, sem mancha alguma de pecado e sem maldade nenhuma. Então ali já começa a nossa irreverência. Um Deus que se dá totalmente para nos salvar e nós que damos o que nós temos de pior para ele. Em uma de suas homilias da festa do corpo de Deus, o Papa Bento disse que a Eucaristia é o intercâmbio. Deus que se dá no seu projeto salvífico, em corpo, sangue, alma e divindade a nós, e nós que nos damos na nossa miséria. E é sempre esse intercâmbio que nós fazemos diante de Deus, e que nós podemos mudar isto de acordo com a nossa vida, com a virtude, com a fé, com as orações. E Nosso Senhor termina afirmando: mas o que é ainda mais penoso é que corações que me são consagrados agem assim, desta mesma maneira. Lá no início, se interpretou muito esse final dessa frase aqui como os sacerdotes e os religiosos. Então, todos pecam e agridem o coração de Jesus e o ofendem, mas dói mais a ele quando o sacerdote ofende e quando o religioso ofende. Essa frase ela foi reinterpretada depois pelo padre Júlio Chevalier, que é o fundador da congregação de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. Ele disse que não, que todo batizado é consagrado a Deus, é filho de Deus, e portanto, todo batizado, quando peca, ofende muito mais do que aquele que não conhece a Deus, do que aquele que não o ama, que nunca ouviu falar, que também não foi batizado, e tantas outras coisas assim. Então, todo cristão que pega, ofende muito a Cristo. E quando nós, por exemplo, que comungamos com frequência, que nos confessamos com frequência, que sabemos da prática das virtudes, quando nós pecamos ainda é pior, porque eu já tenho consciência disso, e eu o ofendo a cada pecado venial que eu digo, mas é uma ofensa muito grande, porque é uma ofensa em retribuição ao amor que ele tem por nós. Uma outra aparição foi a da corte dos serafins, que ela teve. Ela teve uma outra antes desta, porque ela foi proibida de entrar na capela pela congregação da visitação, porque é evidente isso, né? Na história dos santos sempre tem perseguição por inveja e tantas outras coisas. Mas Margarida Maria foi colocada para cuidar do trabalho mais duro do mosteiro e proibida de entrar na capela para adorar o Santíssimo Sacramento, porque era no Santíssimo Sacramento que Nosso Senhor aparecia para ela, revelando o Sagrado Coração. Então ela foi proibida. E as igrejas daquela época na França, elas eram construídas em forma de cruz, né? E bem no centro da cruz, ali estava o altar-mor, e ali estava o Santíssimo, portanto, no centro da igreja. Para trás era o coro, né, das monjas, na haste vertical da cruz, então, eram os fiéis que vinham à missa, nas laterais as capelas de devoção, e no centro o altar com o Santíssimo Sacramento. E como ela foi proibida, então, ela só estava trabalhando no jardim agora, nesse período. Então, ela olhava para a cruz da torre da capela, que era exatamente em cima do Santíssimo Sacramento, e adorava o Santíssimo Sacramento através da torre da igreja, porque era exatamente onde estava a torre que estava o Santíssimo Sacramento. E no jardim, o Senhor apareceu para ela. Ali foi um consolo que ele deu para ela, ele não falou nada, ele só apareceu e ela pôde adorá-lo através dessa visão. Mas teve uma outra, dia 2 de junho de 88, que foi a corte dos serafins, que ela viu o Sagrado Coração de Jesus em um trono, Nosso Senhor com o coração para fora da túnica, como já lhe tinha aparecido antes, num trono, e os serafins adorando o coração de Cristo. Nosso Senhor não fala nada com ela, mas os serafins falam com ela. E fazem um pacto, que eles adoram o Senhor na glória, e ela o adora através do seu sofrimento.
através de penitência, jejum e oração. Ela o adora no templo e os serafins o adoram na glória. E aí estão, então, um pacto místico, é evidente, de vida de Margarida Maria para com o Sagrado Coração de Jesus. Além de ter trocado, né, o seu coração por um coração penitente, agora ela faz um pacto de adorar o Senhor com os querubins. E a última foi quando ela ganhou, ela passou por teólogos. E teólogo, como bispo e como padre, como irmã, erra, né? O único que não erra na questão de fé e moral é o Santo Padre. Os outros todos erram. E ela foi passada por uma comissão de teólogos. E os teólogos a viram como heresia totalmente. Tudo, nada que ela falava estava correto por aquela comissão de teólogos. Que foi a congregação que pediu que fizesse esse encontro. E os teólogos não aceitaram nada. Daí que ela foi proibida de entrar na capela, daí que ela não podia mais ir à missa, uma confusão. Ela só comungava por um tempo espiritualmente. Daí ela ganhou um diretor espiritual, o padre Claude de la Colombière, que era um jesuíta, muito novo, mas já tinha prática de direção espiritual, já na sua época, ele tinha sido formador no seminário, e foi a Parrelemonial, ser o pároco. Inclusive, a igreja dele vale muito a pena visitar, uma bela igreja, que foi construída em sua homenagem, e ele foi diretor espiritual de Santa Margarida. Daí que ela começou a ser mais ouvida pela congregação, e começou a estabilizar a questão, e a congregação também passou a aceitar a devoção. E em uma comunhão, na mesma capela das aparições, na hora que ela vai receber a comunhão do seu diretor espiritual, Padre Claude, que agora é santo, São Cláudio, foi canonizado pelo Papa João Paulo II, ela viu os 3 corações. O coração de Jesus, o coração do Padre Claude e o coração dela. E só ouviu a voz, que é assim que Nosso Senhor une os 3 corações, através do sacramento da Eucaristia. Ou seja, é só através da Eucaristia que nós podemos estar unidos plenamente ao Senhor. É evidente que o batismo já nos uniu, mas o que mantém esses laços vivos e eficaz para a salvação é a Eucaristia. Então, o coração unido a Cristo somente através da Eucaristia. E aí, então, Nosso Senhor pede: por isso eu te peço que a primeira sexta-feira, depois da 8ª do Santíssimo Sacramento, seja dedicada a uma festa especial para honrar meu coração, comungando-se neste dia e fazendo-lhe um ato de reparação, em satisfação das ofensas recebidas durante o tempo em que estive exposto nos altares. Eu te prometo também que meu coração se dilatará para distribuir com abundância as influências de seu divino amor sobre aqueles que lhe prestem culto e que procurem que lhe seja prestado. Na verdade, todos os momentos que Nosso Senhor fala, e depois ele vai coroar tudo isso com as 12 promessas. Tudo o que ele está pedindo, ele vai coroar depois com as 12 promessas que, com certeza, já ouvimos falar. Então, ele pede isto e termina dizendo: eu te prometo, na excessiva misericórdia de meu coração, que meu amor todo-poderoso concederá a todos os que comungarem 9 primeiras sextas-feiras do ano seguidos a graça da penitência final. Não morrerão em pecados, nem sem receber os sacramentos. E meu divino coração lhe será asilo seguro naquele último momento. Que é a grande promessa que Nosso Senhor faz, é a 12ª promessa, e a maior de todas. Os que comungarem 9 primeiras sextas-feiras de um ano, não morrerão sem os últimos sacramentos. É evidente que comungar em estado de graça, comungar com piedade, comungar com devoção, não morrerá sem os últimos sacramentos, que é a Eucaristia e a unção dos enfermos.